fortes. E aí diz o versículo aqui que Jesus, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo aquele homem caminhar por cima do mar, vendo Jesus caminhar por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E aí uma outra pergunta: por que os discípulos não reconheceram Jesus? Por que os discípulos não reconheceram, meus irmãos, Jesus? Por quê? Eles estavam sendo açoitados pelas ondas, pelos ventos fortes, de madrugada, e eles acharam que era um fantasma, que Jesus era um fantasma. Mas por que aqueles homens, eles não reconheceram Jesus? Porque eles não estavam procurando por Ele. Porque eles não estavam procurando por Jesus, é por isso. Eles não reconheceram Jesus, porque eles não estavam procurando Jesus. Eles estavam com medo. Eles estavam preocupados, porque a onda, o vento escuro, o barco quase indo a pique, eles estavam com medo. Meus irmãos, vemos que fé e medo não funcionam. Não funciona. Se você tem medo, a sua fé não vai funcionar. E eles não reconheceram Jesus porque eles não estavam procurando por Jesus. Meus irmãos, Jesus tinha mandado aqueles discípulos irem. Jesus, ele sabia da tempestade. Jesus tinha mandado eles para o meio do mar. Jesus estava vendo os discípulos, sabia a situação dos discípulos. Jesus sabia, mas Jesus deixou que eles passassem por tudo aquilo, por toda aquela situação. Mesmo eles estando passando por perigo de morte, por medo e por tudo aquilo que eles estavam passando. Glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, com muita certeza e convicção do que eu vou falar. Jesus, ele está te vendo, ele sabe a sua situação. Ele sabe. Jesus, ele está te vendo e sabe a sua situação. Então não se preocupe. Mesmo que o que você estiver passando seja algo que você esteja sentindo medo, preocupado, aflito, sem esperança, dizendo que aos olhos do homem não tem condição, mas saiba, Jesus, ele está vendo a sua situação. Jesus, ele sabe o que você está passando. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus mandou os discípulos, eles obedeceram e eles foram. Se Jesus mandou, você obedeceu, Ele irá garantir, Ele irá cuidar de tudo. Então não se preocupe. Se Jesus mandou você ir, se Jesus mandou você fazer, se Jesus, aleluia, está vendo a situação, se Jesus está te vendo, Ele irá garantir tudo, Ele irá cuidar de tudo, Ele irá cuidar de você, meus irmãos, Ele irá cuidar de tudo na sua vida. Muitas das vezes nós que somos imediatistas, né, queremos para o agora, queremos para o já. Nós não aguardamos, meus irmãos, não aguardamos o tempo do Senhor, o tempo de Deus, e aí nós nos apressamos nas nossas palavras, nos apressamos na nossa caminhada, nós queremos para o agora, para o já, mas saiba que o nosso Senhor Jesus, Ele está no controle de tudo e de todas as coisas, e Ele está vendo, Ele sabe aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo.
Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Glória a Deus, é o que o texto diz. Que Jesus, na quarta vigília da noite, se dirigiu para eles caminhando por cima do mar. Meus irmãos, os discípulos estavam temendo, os discípulos estavam com medo, mas o que mais eles temiam que era o mar, o que mais eles temiam que era aquela tempestade, que era o mar, Jesus mostrou para eles que era só um caminho para chegar até eles. Glória a Deus, aleluia. Jesus mostrou que era só um caminho para chegar até eles. Os irmãos, imagina ondas fortes, ventos fortes, e um homem atravessando no meio daquelas ondas, no meio daquele mar furioso, no meio daquela tempestade, caminhando lentamente, com calma, até chegar no barco. O que mais eles temiam para Jesus era apenas um caminho. Jesus foi até os discípulos. Então por que você está preocupado nessa noite? Por que você está aflito nessa noite? Jesus, Ele virá até nós, meus irmãos. Ele virá até você. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele vai vir até você. Se acalme. Aleluia. Se acalme. O que você mais teme, o que você mais se preocupa, o que você mais se aflige, é apenas um caminho para Jesus chegar até você. É apenas um caminho para Jesus chegar até você, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E aí, meus irmãos, rápido aqui, nesse texto, eu vejo duas tempestades que vêm na vida do cristão. Dois tipos de tempestade que vêm na vida do crente, do cristão. Uma, as que vêm para correção, que é quando Deus disciplina. A outra é as que vêm para o aperfeiçoamento, que é quando Deus nos ajuda a crescer. Meus irmãos, a primeira situação de tempestade que vem na vida do cristão, que vem nas nossas vidas, quando Deus nos disciplina. E aí, eu poderia dar aqui o exemplo de Jonas. Só que não vai dar tempo para nós comentarmos a respeito. Mas se nós formos lá no Velho Testamento, nos profetas menores, e nós lermos a história do profeta Jonas, Deus manda Jonas para pregar a sua palavra em Nínive. Mas o que Jonas fez? Jonas desobedeceu. Jonas desobedeceu ao Senhor.